Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucinete, sou professora da Rede Municipal de Ensino. Estou nessa área há 27 anos e tenho licenciatura plena em Pedagogia, licenciatura plena em Língua Portuguesa pela Formação Especial de Docente e tenho pós-graduação em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa. E hoje nós estamos aqui para trabalharmos a disciplina Planejamento e Avaliação Educacional. Então, nós vamos iniciar nossa aula com a fala de Paulo Freire, uma frase de Paulo Freire, quando ele diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade para a sua produção ou para a sua construção. Quem ensina, aprende a ensinar, e quem aprende, ensina a aprender. Então, de acordo com essa frase, se vê a importância do nosso planejamento. Porque nós sabemos que quando nós ensinamos, nós não queremos transferir conhecimento, mas nós queremos criar caminhos, criar possibilidades para que o nosso aluno cresça, para que o nosso aluno aprenda. E isso nós fazemos quando damos início ao nosso trabalho, ao nosso planejamento. Então, o planejamento, o que é o planejamento? O planejamento é uma experiência que nós precisamos fazer de forma organizada. Em todos os momentos que nós vamos planejar, nós precisamos determinar o caminho que nós queremos seguir. Nós fazemos planejamento em todos os setores da nossa vida, na nossa casa, na escola, no supermercado, quando nós vamos ao banco, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos planejar. Então, o planejamento são ações futuras que nós fazemos para determinar algum caminho que nós queremos seguir. Então, se nós não planejamos o caminho, nós ficamos um pouco perdidos. Tanto na nossa vida diária, como na nossa escola, o nosso planejamento é essencial. Por que planejar? Então, o que é um planejamento? O planejamento ele é de suma importância no nosso dia a dia, porque ele é um processo que serve para lidar com o futuro. Ele não deve ser mantido como um instrumento normativo. Nós sabemos que o nosso planejamento, o planejamento que vem, ele é cheio de normas, mas ele deve ser reconhecido como um processo de reflexão. Nós não podemos seguir simplesmente as normas. Nós sabemos que na nossa sala nós vamos encontrar diversidades. Então, o nosso planejamento tem que ser flexível de acordo com as diversidades do nosso dia a dia, com a diversidade da nossa sala de aula, com a diversidade dos nossos alunos. Então, o planejamento, quando nós vamos planejar, nós devemos definir o que fazer. O que nós vamos fazer com aquele planejamento? Então, quando nós vamos planejar, nós devemos saber o que fazer. Por que fazer? Por que nós vamos planejar aquilo? Quando eu irei fazer? Quando eu irei executar aquele planejamento? Quem se responsabilizará pelos resultados do meu planejamento? Quem irá fazer o meu planejamento? Então, são escolhas importantes, decisivas no nosso dia a dia, na nossa sala de aula, e que vai influenciar no aprendizado dos nossos alunos. Então, como planejar? O planejamento ele ocorre em várias dimensões. Temos o planejamento educacional, que ele abrange setores municipais, estaduais e nacional. Então, esse planejamento ele abrange todas as escolas das redes municipais, das redes estaduais, e nacional, porque esse planejamento é que vem com as diretrizes que cada escola deverá seguir. Então, depois desse planejamento educacional, quando a escola já tem o currículo, o nosso currículo, inclusive até teve esse ano a reorganização curricular na Bahia, e essa reorganização curricular ela vem dentro desse planejamento educacional. Aí, dentro desse planejamento educacional, nós partimos para o projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico, ele é a identidade da escola. Ele é como se fosse a constituição da escola. Dentro desse planejamento político-pedagógico, onde ocorre na semana pedagógica a mudança, toda semana pedagógica, onde os professores se reúnem para fazer o planejamento anual, vai estabelecer metas e ações que devemos seguir para alcançar os nossos alunos. Aí vem a proposta curricular. A proposta curricular, ela vai embasar disciplinas e conteúdos que deverão ser trabalhados no nosso ano letivo. O plano de ação. O plano de ação é de forma mais restrita.
eu vou fazer os conteúdos, as metas que eu quero atingir por unidade, bimestral, trimestral e semestral. E o plano do trabalho docente. Esse é de suma importância, porque é nesse plano de trabalho docente que eu vou registrar o que eu quero trabalhar com o meu aluno. Eu vou passar para o papel as minhas metodologias, as minhas dinâmicas, as ações que eu quero alcançar com o meu aluno a curto prazo. No projeto político-pedagógico, é curto, longo e médio prazo. No plano de trabalho, do trabalho docente, eu vou estabelecer os meus objetivos que eu quero alcançar em cada aula. Então, o planejamento educacional, como eu disse, ele contempla as diretrizes curriculares nacionais, as diretrizes curriculares estaduais, eles são embasados na LDB. A LDB é a lei maior que rege, né, a educação, e o Plano Nacional de Educação. Agora, por que planejar o ensino? Nós precisamos planejar. Nós precisamos planejar para fazermos escolhas coerentes dos nossos objetivos, o que queremos alcançar, onde queremos chegar com determinado conteúdo. Todo planejamento deve ser enquadrado em 3 fases: a previsão, a programação e a avaliação. Previsão, quando eu vou fazer, a programação, o que eu vou fazer, e a avaliação. Será que aquele planejamento foi eficaz? Será que eu consegui atingir os meus alunos? Será que a metodologia que eu usei foi eficaz? Então, para que fazer, né, o objetivo do meu planejamento, o que fazer? Que conteúdo eu vou trabalhar para atingir a competência e a habilidade do meu aluno? Como? Qual metodologia eu vou usar? Como que fazer? Quais são os recursos didáticos que eu poderia usar naquela aula? Se na minha escola não tem, eu posso preparar alguns recursos que venham servir para minha aula ser mais dinâmica. O resultado, a avaliação, que vai servir tanto para o professor como para o aluno. Porque a cada aula, a cada planejamento executado, nós profissionais da educação devemos fazer a autoavaliação. Será que eu consegui atingir os meus objetivos? Será que o meu aluno teve êxito na minha aula? Ou será que eu preciso mudar? Será que eu preciso rever a minha metodologia? Nós sabemos que o nosso planejamento é flexível. Então, se eu planejei uma aula que para mim está boa, às vezes para o meu aluno não foi satisfatório. Eu não consegui atingir todos os meus alunos, porque nós sabemos que na nossa sala de aula nós lidamos com diversidades. Tem aluno que aprende na primeira explicação, tem aluno que aprende na segunda ou até mesmo na terceira. Então eu tenho que planejar de forma a atender de forma eficaz o meu aluno, trabalhar o meu aluno de forma integral, trabalhando as emoções, trabalhando a parte oral, a parte escrita. Então, trabalhar o meu aluno de forma integral. De acordo com a BNCC, todo aluno, todo planejamento deve ser preparado de forma a trabalhar o seu aluno de forma integral. Então, a ação de planejar, portanto, não é um simples preenchimento de formulário, como eu falei. Não é eu passar tudo para o papel. É eu criar situações didáticas concretas, que eu consiga envolver o meu aluno, que eu consiga criar no meu aluno ânimo para que ele sinta um ser capaz, para que ele veja sentido naquilo que ele está aprendendo, para que ele veja que ele é um sujeito capaz de construir e capaz de aprender. Então, nessa reflexão aqui, Libânio fala que não é porque certas coisas são difíceis que nós não usamos. É justamente porque não usamos que as coisas são difíceis. Então é isso. Nosso planejamento nós precisamos ousar. Além de usar, nós precisamos instigar o nosso aluno a usar, para que ele possa crescer, para que ele possa construir, para que ele veja que a sala de aula é um caminho onde abrirá portas para ele se inserir na sociedade, se inserir como um verdadeiro cidadão, um cidadão crítico, um cidadão que participe de forma ativa da sua sociedade. Para fechar, eu vou fechar com a fala de Mira Ferreira, quando ela diz: por trás de uma mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. A criança sente quando o professor está inseguro e despreparado diante de situações adversas. Por isso é tão importante o planejamento no processo ensino-aprendizagem. Então não adianta nós irmos para a sala sem planejar, sem preparar, sem ter segurança. Porque o aluno vai perceber, o nosso aluno, ele é capaz.
ele vai perceber que nós estamos inseguros. Aí a insegurança gera indisciplina. Então, nós precisamos respeitar os nossos alunos e criar e planejar de forma a atender as necessidades dele, atender os nossos alunos todos, atender a individualidade. Não trabalhar apenas para os alunos que aprendem de primeira, mas para aqueles alunos que também têm dificuldade, para nós tentarmos atingir 100% da nossa turma. Eu não preciso seguir na íntegra uma proposta curricular que vem, suponhamos, 10 conteúdos para trabalhar na unidade. Mas se o meu aluno não conseguiu aprender 5, como eu vou avançar? Eu tenho que trabalhar de acordo com as possibilidades dos nossos alunos. Por quê? Porque o mais acaba sendo menos. Eu não posso só depositar conteúdo no meu aluno se não está havendo aprendizagem. Porque a aprendizagem não depende só do meu aluno, depende também de mim, de nós, da nossa metodologia, do nosso planejamento, que não deve ficar só no papel, deve ser feito de forma simples, de forma que eu consiga atender o nosso aluno. Então, nós precisamos ousar, incentivar o nosso aluno também a ousar. Um beijo e até a próxima.